Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Nesse texto é o texto que o anjo visita Maria. E no 1:37 diz, para Deus nada é impossível. No 8, Maria responde, então cumpra em mim o teu querer. Faça comigo conforme o teu querer. Ela se coloca na brecha. Eu estava ontem, essa semana foi uma semana muito difícil, irmão, para mim também. Começou um resfriado, doeu as costas, parecia que era os pulmão estranho, daqui a pouco os dentes, começou aquela semana difícil, não consegui vir no culto. Ontem eu não queria vir assistir o cinema, eu não queria, eu falei para a pastora, eu não vou. Aí o Rogério falou, eu vou lá assistir o filme, eu vou estar sozinho. Aí aquilo acabou, sabe quando um carvão perto do outro incentiva? Eu falei, eu vou. E Deus sabe que eu precisava vir, irmão. A história é uma história de um pastor. Do filme, quem já assistiu, quem não assistiu, assista. Que está criando seus filhos no caminho do Senhor. Tem uma igreja para cuidar. Tem uma esposa adjuntora que muito fiel a Deus. Só que ele tem um filho adolescente que está passando por esses problemas existenciais da relativização, fé, ciência, tudo que a igreja tem que combater. Porque a fé ela não é uma ciência exata, a fé é algo inexplicável. Mas a fé, ela tem muitas experiências a ser contada por pessoas que tiveram fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vai ter a galeria da fé. Vai falar de inúmeras pessoas que pela fé romperam as barreiras e viveram. Pela fé, vocês aceitaram a Cristo. Aceitaram o chamado. Aceitaram a fé. E viveram experiências maravilhosas. Experiências notáveis. Talvez, eu costumo dizer que talvez se o canon tivesse aberto, algumas experiências, elas poderiam se encaixar lindamente. Porque não se explica. E eu creio, tá, pastora, que o Brian pode pregar aqui. O Rogério ficou 6 meses me mandando um testemunho de um pastor que chama Antônio Marcos. Depois você assiste. E ele falava assim, assiste esse testemunho aí. E eu não assistia, porque para mim testemunho é muito igual, é ex-bandido que aceita a fé. E um dia eu cheguei cansado da feira. E eu falei, eu vou assistir esse testemunho desse Antônio Marcos, que é o meu nome. E o cara é pastor. E ele prova do testemunho dele que Deus pode fazer muito mais. Tá? Vai edificar muito a sua fé, como edificou a minha. E vai edificar a sua. Então, se os meus momentos com Deus, eles poderiam estar no canon bíblico ou os seus, e como eu já disse, a fé ela não é uma ciência exata, não há nada que se explique. A única definição de fé é Hebreus 11. Eu vejo que muitas vezes nós fugimos da nossa fé.
Fugimos de nós mesmos. Fugimos daquilo que nós acreditamos. Esse filme mexeu muito comigo, irmão. Mexeu demais, eu chorei, fui renovado, senti a presença de Deus grandemente. Porque como pai, como pastor, você ter uma família e ver essa família ser vilipendiada por toda uma sociedade que luta contra isso. E eu vi assim o desejo daquele pai ali de que o filho aceitasse a fé, mas é algo complicado nesses momentos. Algo complicado. Mas quem assistiu o filme vai ver que tudo se resumiu no final quando eles entenderam cada um seu chamado, seu propósito. E é nisso que eu quero mexer com você nessa noite. O Jonas, ele era um profeta chamado por Deus. E Deus envia ele para uma cidade para pregar. E ele quer fugir dessa cidade. Porque para ele, pastor Manassés, Nínive não merecia a graça. A graça que nos alcançou. E ele tenta fugir, e ele fugindo da graça que alcançou ele, para que alcançasse os ninivitas, ele vai para Tarse. E ele está fugindo dele, fugindo do chamado dele. E a nossa maior luta vai ser com nós mesmos, de entender que nós somos chamados por Deus. Fomos escolhidos. E não adianta nós querer fugir de Deus e do chamado que Deus tem para nossas vidas, que Deus vai nos alcançar. Deus vai nos alcançar na barriga de um peixe grande, lá no fundo do mar. O Salmo 139 diz isso. Para onde fugirei eu da tua presença? Então não adianta a gente querer fugir de Deus e do chamado de Deus para as nossas vidas. Os milagres, eles são para os dias de hoje. A fé, ela é uma ciência que não tem explicação. Ninguém vai explicar. Não é exata e cada um vive ela. Minha palavra para você nessa noite é: não tente fugir de você mesmo. Aceite o seu chamado. Deus, ele não erra. As pessoas têm uma frase que ela é uma frase de autoajuda. Se você não for, pastora, Deus levanta outro e vai. Você acha que Deus erra alvo, irmão? Deus nunca errou alvo. Deus chamou a pastora Lília porque ele sabia que ele ia contar com ela cansada. Eu estou com muito orgulho de você. Foi um final de semana, parecia que você tinha ido para o Ceasa. Ela ficou até 1h da manhã estudando a palavra. Para quem virou quase 2 noites sem dormir, eu falei para ela agora à tarde: está com sono? Ela não. Não tente fugir do seu chamado. Ainda que, assim como o Diego falou, ainda que venham as lutas, as dificuldades, as batalhas, bata no peito e fala assim: está aqui eu, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Porque através da sua vida, a sua família, os teus filhos, a sociedade, Deus não erra. Deus não erra. É através de você, através de mim, tá? Através de você e através de mim. Porque Deus, ele escolhe cada um com um propósito, Luiz, e um chamado. E se você não cumprir esse propósito e esse chamado, não é que ele vai levantar outro, não. Você vai estar fugindo do propósito, do chamado e ficando cada vez mais distante de Deus, mas ele vai cumprir o chamado. Ele vai cumprir, porque ele não erra. Deus não erra, irmão. Ele sabe quem ele chamou e para quem ele chamou. E por que ele chamou.
Receba essa palavra da parte de Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração nessa noite.